Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, irmãos. Estamos voltando com o Caminho e Verdade. Esse programa de toda sexta-feira de manhã, aqui direto de Brasília, Distrito Federal. Vamos fazer uma oração antes de iniciarmos aqui o estudo da palavra, antes de meditarmos na palavra do Senhor. Feche os seus olhos, você que pode, você que está no trabalho, no trânsito, só ouça. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de compartilhar o Teu Evangelho. Meu Pai, que essa palavra dada aqui hoje fique em nossos corações, que possa penetrar a nossa mente, o nosso íntimo, que faça com que nós entendamos, meu Pai, a Tua mensagem, a Tua palavra de forma clara, de forma certa, que o Espírito Santo venha limpar, meu Pai, a nossa mente de toda a escuridão, de tudo aquilo que está nos impedindo de ouvir a Tua mensagem, de entendê-la. Que essa mensagem venha para o nosso coração, meu Pai, acalmar, que possa tranquilizar a nossa alma, mas também que possa nos confrontar, que possa nos mostrar o que realmente somos, o que necessitamos, o que precisamos, para que a gente possa ir aos pés da cruz, aos pés de Cristo, pedir misericórdia, pedir amor, pedir perdão. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade. Faça com que, não só eu, mas com que cada ouvinte hoje possa entender a Tua palavra por completo, possa meditar na Tua palavra toda e possa aplicar essa palavra nas nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoe o nosso dia. Eu te oro, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós vamos meditar numa passagem que está na primeira carta de João, no capítulo 3, dos versos 19 ao 20. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 19 e 20. E antes de lermos esse versículo em específico, só para a gente contextualizar essa carta tem alguns propósitos, né? O apóstolo João escreveu essa carta visando alguns propósitos. E o primeiro dela, desse propósito, ele escreveu para promover uma comunhão e uma alegria dos seus leitores, daquelas pessoas que estavam ouvindo. Ele diz no capítulo 1, no verso 4, ele diz assim: estas coisas eu vos escrevo para que a vossa alegria possa ser completa. Então aqui primeiro tem um propósito. Ele está escrevendo para que aquelas pessoas que estão ouvindo e lendo essa carta tenham uma alegria completa, tenham uma alegria sincera, uma alegria cheia de paz, de amor. O segundo propósito que ele escreve é para ajudar os leitores a evitar algumas ciladas do diabo, algumas ciladas do pecado, E além disso também a encontrar o perdão no caso de alguém vir a tropeçar. E isso é normal. Ele diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Lá no capítulo 2, no verso 1, ele diz isso. E depois ele discorre, Mas se pecar, e aí ele continua. Então, além de ele escrever para que aquelas pessoas possam ter alegria de forma completa, ele escreve também para evitar ciladas do pecado e para que as pessoas encontrem perdão no caso de virem a tropeçar. Além disso, também ele escreveu, irmãos, para proteger os cristãos dos falsos mestres. E ele diz assim: estas coisas vos escrevi a respeito daqueles que vos enganam. Lá no capítulo 2, no verso 26, E também ele escreveu para que ele soubesse que tem a vida eterna, para que aquelas pessoas que estivessem lendo aquela carta entendessem que tem a vida eterna.
Ele escreve assim: estas coisas escrevi a vós, que credes em o nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna. Ou seja, eu estou escrevendo a vocês que creem em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, para que vocês entendam e saibam que vocês têm a vida eterna. Está lá no capítulo 5, no verso 13. E com esses propósitos a gente consegue entender que essa primeira carta de João fala sobre vários assuntos, E o que nós leremos aqui no verso 19 e 20 do capítulo 3 é um assunto bem específico e a gente não vai olhar muito o contexto, mas a gente vai olhar mais para o assunto, para o assunto que a gente vai estudar, para a gente entender algumas coisas que se passam na nossa mente, no nosso coração, principalmente em relação à nossa consciência para com Deus. Então vamos ao texto. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 19 e 20 diz assim: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Vou ler de novo, irmãos. Capítulo 3 da primeira carta de João, do verso 19 e 20, diz assim: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Estou lendo na versão da ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Tá bom, irmãos? Irmãos, todo ser humano aqui nasce com uma lei de Deus escrita no coração. Todo ser humano. Todo ser humano tem um princípio de Deus dentro de si. E a sua consciência automaticamente o acusa de algo que faz de errado. Mostra algo que tem que se desculpar inconscientemente. Independentemente de como essa pessoa age em relação a essa lei interna que Deus coloca na vida e no coração de cada pessoa. Entenda, eu estou falando de lei, estou falando de princípios, de dogmas, não estou falando do Espírito Santo. Todo ser humano nasce com essa lei escrita dentro do coração e na consciência. Isso significa, irmãos, que cada pessoa tem um certo grau de autoconhecimento. Cada pessoa tem habilidade inata, nasce com essa habilidade para reconhecer o que é certo e o que é errado. Cada pessoa, irmãos, sabe no fundo quando está fazendo algo errado. Por mais que muitos mentem para si mesmos, escondem esse conhecimento interno. Alguns falam, eu não sabia. Talvez até não saiba, mas no seu interior, no seu coração, lá no fundo, a consciência acusa. Aqueles que são cristãos, irmãos, e têm abraçado a verdade das Escrituras, a gente sabe que são regenerados. A gente sabe que as pessoas que são cristãos e têm abraçado a palavra de Deus de forma prática, elas são santificadas, são separadas do pecado dia após dia. Essas pessoas desejam conhecer e obedecer a palavra de Deus, a palavra do Senhor, cada dia mais. E quando os cristãos obedecem à palavra de Deus, irmãos, as suas consciências começam a informar que eles estão fazendo a coisa certa. A gente vê isso lá em Romanos, no capítulo 9, lá no verso 1, diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. O apóstolo Paulo escreve: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Ele está dizendo que a própria consciência dele testemunha com ele no Espírito Santo que ele está dizendo a verdade. E além da consciência informar que estamos fazendo, irmãos, a coisa certa, a nossa consciência também nos traz alegria e nos traz uma confiança quando a gente faz aquilo que é correto perante Deus. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 12, também o apóstolo Paulo diz assim: porque a nossa glória é esta,
o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus temos vivido no mundo. Perceba que o apóstolo Paulo diz que a glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade nós temos vivido no mundo. O testemunho da nossa consciência. Da mesma forma, irmãos, o pecado ele nos faz ficar com a consciência pesada. E ele nos faz ficar com a consciência pesada por conta dos pensamentos errados, por conta das palavras erradas, das ações erradas. No Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 9, diz assim: mas ouvindo eles estas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estava, se referindo àquela passagem da mulher adúltera, né? Perceba que o relato bíblico diz que, ouvindo eles esta resposta de Jesus, né? E acusados pela própria consciência. Aquelas pessoas, além de ouvir a resposta dura de Cristo, elas estavam sendo acusadas pela própria consciência. Isso mostra que a consciência nos acusa também. E se nós perseverarmos em pecado, irmãos, se nós continuarmos pecando e o Espírito Santo nos incomodando, a nossa consciência vai fazer a gente viver com medo. A nossa consciência vai fazer a gente viver deprimido, vai nos fazer andar inseguro. E a gente precisa entender isso. Sabendo que a consciência afirma, irmão, que a nossa fé em Deus e nos reprova diante dos nossos erros, a consciência ela pode nos afirmar diante de Deus e nos reprovar diante dos erros. A gente pode entender que a nossa consciência é como se fosse um dispositivo de Deus. Como assim um dispositivo, né? É como se fosse um dispositivo dado aos homens, né, a mim, a você, que sempre vai nos avisar de culpa, que sempre vai nos avisar de remorso, que sempre vai nos avisar de algum erro. E esse dispositivo, que é a nossa consciência, trazendo aqui, né, para o nosso palavreado, ele é dado a cada pessoa para confrontar o pecado. Por isso que não há ninguém santo, por isso que não há ninguém inocente, porque a consciência acusa. Do mesmo jeito, irmãos, que a dor ele é um mecanismo de alerta físico que nos informa, né, diz às pessoas assim que tem uma lesão corporal, uma doença. Quando a gente sente dor, a gente entende fisicamente que está acontecendo algum problema. A nossa consciência é um mecanismo de alerta espiritual. E esse mecanismo, que é a nossa consciência, ele nos alerta de conduta perigosa para com o espírito, de uma conduta perigosa para com a alma. E para que essa consciência funcione, irmãos, de forma eficaz, ela deve ser informada pelos padrões corretos. Essa consciência deve ser aprendida pelos padrões bíblicos, pelos dogmas corretos. Porque a nossa consciência, ela é apenas um reator de convicções, vamos dizer assim, né? Ela apenas nos informa o que é certo e o que é errado de acordo com o que nós aprendemos. Ou seja, se a gente aprende algo errado, uma crença errada, se você acredita em algo errado, a sua consciência não vai funcionar de forma correta. Talvez você acredite que existem pecados menores que outros. E se você acredita dessa forma, a sua consciência não vai te acusar desses pequenos pecados. Quando você estiver praticando esses pecados, que automaticamente você julga, pecado pequeno, não faz diferença, a sua consciência não vai te acusar. Ou talvez você acredite também em algo que não seja verdadeiro, em algo que seja antibíblico. Talvez você acredite em alguma mentira.
E acreditando dessa forma, a sua consciência esteja tranquila quanto a isso. Isso mostra que você tem consciência, mas a sua consciência está fundamentada em padrões errados. Por isso é importante, irmãos, observar a consciência, mas a consciência na crença certa. A consciência nos princípios corretos, dentro dos dogmas corretos. É necessário nós analisarmos a nossa consciência com os padrões bíblicos, irmãos. Se a nossa consciência for informada por falsidade, por mentira, ela vai reagir a essas mentiras, essas inverdades que governam as nossas crenças de um indivíduo de forma natural. Se você acredita no que é falso e no que é mentiroso, a sua consciência não vai te alertar daquilo que é verdadeiro. Porque você já se acostumou a viver conscientemente dessa forma, irmãos. E a palavra, ela te liberta. A palavra vem te mostrar a verdade. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida, Ele é a verdade, Ele vem te libertar de todas as mentiras. E quando a gente conhece a verdade que é Cristo, que é a palavra de Deus, nós começamos a fundamentar a nossa consciência naquilo que é verdadeiro. A gente precisa entender, irmãos, que a consciência não é um sistema que mostra o que é moral ou o que não é. Não é isso, não. Ela só vai mostrar o que é moral se estiver de acordo com a moralidade de Deus. Você acha que aquelas pessoas que matam lá, né, vou trazer um exemplo, o Islã, que mata em nome do Deus deles, você acha que a consciência dele os acusa ou os aprova? Com certeza os aprova. Porque a verdade deles está baseada numa consciência em cima de uma mentira. A consciência só tem veracidade se estiver de acordo com a palavra de Deus, irmãos. Se estiver de acordo com a palavra que é dada aqui na Bíblia. Se o nível de conhecimento, irmãos, que você tem, tanto moral como espiritual, é feito a partir de qualquer outra fonte que não é a Bíblia, a sua consciência vai funcionar, mas vai funcionar em cima de expectativas falsas, de ideias falsas, de aprendizado enganoso. E isso é perigoso. Talvez você não se sinta incomodado com a sua consciência, ou se incomode apenas quando descobre a verdade. E quando a gente descobre algumas verdades, a gente fica impressionado como a gente conseguia viver daquela forma e não sentia a própria consciência o acusando. Isso é porque a nossa consciência estava fundamentada em algo errado, irmãos, mas nós tínhamos a consciência. E a nossa consciência pode ser silenciada. Não só por ter sido mal informada, com mentiras, com erros, mas por ser também constantemente ignorado, por ser constantemente substituída, até que você não consiga mais ouvir a sua consciência. Se a gente for ler na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, no verso 2, diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Perceba. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado, anulado a própria consciência. É por isso que é fundamental conhecer, meu irmão, a Deus. Por isso que é fundamental você conhecer a palavra de Deus. Não tem como você conhecer a Deus se você não conhece a palavra, se você não conhece a revelação dele. É por isso que é importante nós, como cristãos confessos, entender a Bíblia. Porque é com base nela que nós temos que fundamentar a nossa consciência. E só fazendo isso, irmãos, só fundamentando a nossa consciência na palavra de Deus, que nós não vamos cair no erro. Só assim é que nós não teremos uma consciência apoiada numa mentira, apoiada numa heresia, apoiada no falso engano ou no falso ensino.
É a lei de Deus, irmãos. A lei de Deus, a lei de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que vai despertar as pessoas para a sua condição pecaminosa, para a sua condição de necessidade de salvação, através da consciência. E é através da consciência que ele faz isso. O pecador, irmão, vendo a sua verdadeira miséria, quando o homem consegue enxergar a si mesmo como nada, como pó, e quando ele vê que ele é culpado diante de Deus, aí então ele é confrontado com a realidade da ira divina, daquela ira que virá no julgamento. Ele percebe que aquela ira vai vir contra ele. Mas ao mesmo tempo ele consegue olhar para a cruz, olhar para Cristo. Ele vê a oferta de misericórdia. Ele vê a oferta de libertação do pecado através da fé em Jesus Cristo. E a sua consciência tem que estar apoiada nisso. E na própria palavra de Deus, irmãos, mostra que um dos presentes mais graciosos que nós temos, um dos presentes mais graciosos da salvação é uma consciência purificada. É uma consciência que você tem, mas é uma consciência moldada de acordo com a palavra. Lá em Hebreus, no capítulo 10, nos versos 19 a 22, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Aí o texto continua: tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Presta atenção. Presta atenção do que a carta aos Hebreus está dizendo. Tendo o coração purificado de uma má consciência. Eu e você já temos consciência, irmãos. Mas nós precisamos alinhar a nossa consciência de acordo com a palavra. A consciência nos acusa primeiramente para mostrar o nosso erro. Quando ela nos acusa e nos mostra o nosso erro, vem o medo, vem a dor, vem o arrependimento. E isso tudo faz parte do processo, irmão. Olhar para o seu passado, olhar para os seus pecados, dá nojo do que você fazia, dá medo daquilo que você fazia, aquele aperto no coração de não conseguir entender como você vivia daquela forma. Tudo isso é a sua consciência sendo purificada. Porque se a sua consciência não fosse purificada, você olharia para trás e não sentiria nada. Talvez você olharia para trás e daria razão para a sua vida. Daria razão para os seus atos. Daria razão para aquilo que você faz até hoje. Mas não. Quando a consciência é purificada, quando a nossa consciência é lavada de acordo com a palavra de Deus, você olha para trás e vê como Deus é misericordioso. Você olha para trás, irmãos, não para que o teu pecado fique nos seus olhos te acusando, mas para que você veja como é a graça de Deus, que pegou aquele pecado sujo e te transformou numa consciência purificada. Transformou a sua consciência má no coração puro. Transformou a sua roupa, os seus trapos de imundícia, como diz Isaías, no corpo com água pura, como diz Hebreus. E quando somos salvos, irmãos, e libertos, quando nós somos regenerados, essa acusação da consciência vai do medo para a alegria. Vai do medo para a esperança. Vai da ansiedade para a paz. E é isso que Jesus faz. O escritor de Hebreus, irmãos, ele refere-se a esta obra de Deus quando escreve assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula, a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Percebeu que ele diz que quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito de Deus, Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo sem mácula, ele vai purificar a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo.
E lá em Hebreus 10, 22 também vai falar de ter o coração purificado da má consciência, como nós lemos na salvação. E tendo todas essas provas, todos esses textos de que Deus pega a nossa má consciência, uma consciência que já existe, e transforma numa consciência pura, uma consciência firme diante de Deus. Mesmo sabendo que acontece isso, nós somos seres humanos falhos e fracos. Nós somos seres humanos pecadores. E é por isso que o apóstolo João entendeu e escreveu esse verso que lemos no início. É por isso que João escreveu e entendeu que muitas vezes, irmãos, eu e você cremos, né? Eu e você que cremos em Cristo, que somos cristãos, nós podemos ter dificuldade para entender isso. Eu e você, a gente olha para trás, olha para o lado, olha para o outro, e a gente vê nossos erros na nossa cara, dia após dia. E a gente fica triste, com medo, abatido. E é por isso que João escreveu o texto que lemos no início. Ele diz: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Tranquilize o seu coração, irmão. Pois se o nosso coração nos acusar, mesmo se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. É isso que João está dizendo. E por que eu trouxe para a consciência? Porque aqui no contexto de João, tranquilizar o nosso coração é a mesma coisa que tranquilizar a nossa consciência. E João está dizendo isso. Nós conheceremos que somos da verdade, porque perante Deus nós temos que tranquilizar o nosso coração, irmãos. E mesmo se o nosso coração, ou seja, a nossa consciência nos acusar, mesmo que eu olhe para trás e veja pecados, mesmo que o nosso coração esteja nos acusando, João traz uma palavra de ânimo. Ele fala: certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Muitos de nós, irmãos, mesmo depois de entendermos verdades da Bíblia, mesmo depois de estarmos no caminho do Senhor, nós somos perseguidos com lembranças de pecado. Essas lembranças acabam nos sensibilizando, nos deixa triste, magoado. Mas aquilo que foi perdoado na cruz foi perdoado de uma vez por todas, irmãos. O pecado não é mais poderoso do que o sangue de Jesus que nos redime. A gente precisa entender isso. E assim como diz João, pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. João escreveu isso para encorajar os cristãos, os crentes, as pessoas que estavam crendo. E além de encorajar, permitir que essas pessoas avaliassem com precisão ali a sua própria condição espiritual, irmão. E ao fazer isso, ele procurou fortificar, ele procurou solidificar, né, a sua convicção de fé. Ele procurou informar corretamente a sua consciência. Ele procurou reforçar a segurança que nós temos que ter de acordo com a verdadeira compreensão da transformação e das evidências de mudança de vida através da Escritura. Ele diz: nisto conhecemos ou conheceremos que somos da verdade. Nós somos da verdade, meu irmão. Se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. A crença na verdade marca todos os que se arrependem em crer, meu irmão. Todos aqueles que se arrependem em crer no Evangelho começam a acreditar na verdade. Começam a ser da verdade. E ser da verdade é ter amor uns para com os outros. Ser da verdade é andar debaixo dos mandamentos de Cristo. Ser da verdade é obedecer aquilo que a palavra diz que nós temos que fazer. Um cristão pode experimentar uma culpa, irmão, desnecessária, se o seu coração condena. Pode. Mas essa culpa não é um tribunal mais alto do que Deus. O seu coração, ele não fala mais alto do que a graça que foi derramada sobre você. É isso que João está dizendo. Se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas.
E ele não está dizendo quando o seu coração te acusar, ele está dizendo se, é uma possibilidade. Se o nosso coração nos acusar, existe essa possibilidade. Deus é maior do que o nosso coração. E se Deus te declarou justo, irmão, mesmo se o seu coração te acusar, você é justo. Porque você não é justo se fazendo perfeito, você é justo sendo declarado, mesmo imperfeito. A palavra de Deus tem poder. E quando Jesus te declara justo, você se torna justo. Mesmo com os seus pecados. Mesmo se o seu coração te acusa. Tranquiliza a sua consciência em Cristo. Porque Paulo escreveu em Romanos 8:1, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo, meu irmão. Não existe condenação vindoura. Não existe condenação após a morte. Porque aqueles que estão em Cristo já passou da morte para a vida eterna. E ninguém pode separar do amor salvífico de Deus em Cristo. Se nós conseguimos enxergar erros em nós, irmãos, imagine Deus que sonda e esquadrinha os nossos corações, né? E quando a gente consegue enxergar erros em nós, a gente fica cabisbaixo, abaixa a cabeça, fica triste. Mas Deus enxerga erros em nós todos os dias. Se nós vemos os nossos erros diariamente, imagine Deus que enxerga o oculto. Ele vê coisas maiores. Ele vê falhas maiores do que nós conseguimos enxergar. Ele vê erros mais profundos, irmãos, do que nós imaginamos. E Ele sabe muito mais sobre suas fraquezas e as minhas fraquezas do que você e eu, ou do que as nossas consciências. Perceba que João está dizendo isso. Se o seu coração te acusa, Deus é maior do que o seu coração. E Ele sabe todas as coisas. No entanto, Deus perdoou aqueles que pela fé em Jesus foram adotados em sua família. Em Romanos também diz isso. Romanos capítulo 8, verso 14 ao 17. No finalzinho diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós fomos adotados em sua família. Além disso, irmão, Deus está trabalhando em nossos corações, dando continuidade para nos purificar do pecado, que ainda permanece lá. O pecado ainda está no seu coração, ainda está no meu coração. Ele só não reina mais. Mas o pecado está aí. Sem o Espírito Santo de Deus, você é inclinado para o pecado todo dia. E quando nós formos glorificados, é que não existirá mais pecado. Mas enquanto nós estamos sendo santificados, o pecado ainda está em nós. Mas ele não reina. Com o Espírito nós vencemos a carne. Deus está trabalhando, meu irmão. Deus está trabalhando em nossos corações. E Ele dá continuidade para nos purificar do pecado que ainda permanece em nós. Deus olha para além do pecado remanescente e vê pessoas pecadoras sendo justificadas pela morte de Cristo, sem mérito nenhum. A morte é de Cristo, foi Ele que pagou. Portanto, mesmo quando você e eu estivermos oprimidos por pecados, erros passados, quando a gente for oprimido pela nossa consciência pecaminosa, a gente pode dizer como Pedro disse para Jesus: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Você sabe que eu te amo. Tu sabes todas as coisas, Senhor. E assim anda, meu irmão, a vida do cristão. Sendo acusados pela consciência, ou tendo a consciência purificada, nós temos que entender que Deus não depende da nossa consciência. A consciência é um sinal, ela é uma forma de Ele, de Deus, nos transmitir algo, mas Deus não está sujeito a ela. Deus usa a nossa consciência, mas Ele não está submisso a ela. Nós somos pecadores e muitas vezes teremos a consciência pesada por erros que cometemos, irmãos. Mas Deus sabe de todas as coisas, é isso que João está dizendo. E é exatamente isso que ele disse: se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas.
Deus sabe de tudo, Deus sabe dos seus erros mais do que você mesmo. Mas Deus nos deu o seu Filho para que através dele a nossa consciência e o nosso coração possa estar tranquilo. Sabendo que nós vamos utilizar a consciência para andarmos no caminho certo. Nós usaremos a nossa consciência para nos afirmar e nos tranquilizar dos atos corretos que faremos. Nós usaremos a nossa consciência para nos prevenir do pecado. É por isso que Ele nos deu a consciência. Entenda de uma vez por todas. Se o seu coração te acusar, Deus sabe de tudo. E Ele, Deus, é maior do que o seu coração. Fique em paz com a sua consciência, meu irmão, se você está em Cristo. Se você é regenerado e já obteve perdão, fique em paz com a sua consciência. Fique em paz com Deus. Fique em paz com o seu coração. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você nesta manhã. Vamos ouvir um louvor e a gente já volta.
verdade. Amém, irmãos? Estamos voltando com o programa Caminho e Verdade. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, meu Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado por nos fazer entender, meu Pai, que a nossa consciência é um dom que o Senhor coloca em cada homem. E que a nossa consciência tem que estar fundamentada na Tua palavra, tem que estar fundamentada no Teu ensino. Obrigado, meu Pai, por nos fazer entender também que o Senhor está acima da nossa consciência. Que muitas vezes a nossa consciência vai nos acusar de algo passado, de coisas de outra vida, meu Pai, de uma vida que nós não vivemos mais. E que isso muitas vezes vai nos deixar abatidos, tristes, angustiados. Mas que a gente possa entender que isso é passado. Que o Senhor já nos perdoou. Que a nossa consciência está sendo purificada através do sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Meu Deus, obrigado por mais essa manhã. Obrigado por cada ouvinte. Faça com que essa palavra, Senhor, fique dentro do coração de cada um deles. Que possa frutificar, que eles possam colocar em prática, que eles possam entender, meu Pai, de forma clara, que não haja dúvidas nenhuma na mente e no coração deles. Meu Pai, obrigado pela minha família, obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos, obrigado pela minha mãe, pelo meu pai, por todos os meus irmãos, cunhados. Obrigado, meu Pai, pelos pastores do Ministério Caminho, suas respectivas famílias. Obrigado pela vida do pastor Sidney Castro, da sua respectiva família também, meu Pai. Nos abençoa, meu Pai, com toda sorte de bênçãos espirituais, meu Pai, na região celestial. Derrama sobre cada um de nós muita saúde, para que nós possamos continuar andando rumo ao céu. Nos dê força, meu Pai, através do Espírito Santo de Deus todos os dias, porque sem Ti, sem a Tua presença, nós não somos nada. Faça, meu Pai, com que nós continuemos andando em direção a Ti. Não nos deixe desviar. Não nos deixe olhar para trás, meu Pai. Mas que a gente possa sempre seguir adiante, seguir em frente, rompendo em fé. Perdoe também, Senhor, todos os nossos pecados. Todos esses pecados que a nossa consciência nos acusa. Talvez mágoas, sentimentos, ressentimentos. Coisas escondidas e ocultas que muitas vezes não lembramos. Mas o Senhor esquadrinha o nosso coração, meu Pai. O Senhor sabe o nosso íntimo melhor do que nós mesmos. Arranca de nós tudo aquilo, meu Pai, que está nos impedindo de crescer espiritualmente. Coloque o Teu coração dentro do nosso coração. Coloque o Teu Espírito dentro do nosso espírito, para que a gente possa Te conhecer da forma que Tu és, meu Pai, é o que eu Te peço. Abençoe o nosso dia, abençoe o nosso fim de semana, nos proteja de todo tipo de mal. Eu Te louvo, Te glorifico e Te peço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.